grito aí na sua casa? Quem nunca, né? Quem nunca se descontrolou, gritou com os filhos? Se você quer saber mais sobre isso, tem desejo de mudar essa realidade, vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o grito. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, trabalho com atendimento infantil, adolescente e adulto e estou aqui hoje para conversar sobre o grito. Qual a função de gritar? Por que a gente se descontrola com os nossos filhos com mais facilidade, inclusive, do que com a maioria das pessoas, do que nos outros ambientes que a gente se relaciona? Já pensaram sobre isso? Isso é uma coisa que sempre me intrigou. O fato de nós pais, e eu me coloco aqui também, o que acontece na casa de vocês também acontece na minha casa. Por que a gente se descontrola com mais facilidade com os nossos filhos? Por que parece que com eles a nossa tolerância é menor? E a gente consegue se controlar com o mundo, mas é com aquelas pessoinhas, né, que são as mais importantes das nossas vidas, por vezes somos agressivos. O que acontece aí nesse sistema que faz com que a gente não dê conta de nos segurar ali, de nos controlar em relação aos nossos filhos? E se a gente começar a pensar sobre isso, tem muito a ver com a nossa história, com a forma que a gente foi educado, com a forma que a sociedade encara, né, a educação das crianças, como é visto que a gente precisa calar aquela criança a todo custo, para que ela não dê birra, para que ela não grite, para que ela não seja uma má criança, se comporte mal. Porque quando ela se comporta mal, na verdade, não é sobre o comportamento da criança, é sobre a mãe. A gente não sente que a criança fez algo errado, a gente sente que a gente fez algo errado. Poxa, eu não sou uma boa mãe porque o meu filho está se comportando de uma maneira inadequada. Então tem a ver com isso, com toda essa nossa história, com essa construção em relação ao que a gente pensa sobre crianças e sobre educação. E tem a ver também com a nossa sobrecarga. A gente hoje vive numa sociedade que nos cobra uma altíssima performance. A gente tem que ser boa mãe, a gente é profissional, a gente tem que malhar, a gente tem que ser magra, a gente tem que ser isso, aquilo outro. Então, assim, uma exigência exagerada, né? Uma cobrança para que tudo caminhe com muita perfeição. Isso gera muito estresse. Então, quando a gente chega em casa, nós temos a sensação de que, ufa! E aí a gente chega em casa, mas não é ufa, porque tem um bocado de coisa ali para ser resolvido. Tem pessoinhas ali que estão querendo atenção, mas nós já estamos sobrecarregados de uma outra sobrecarga. De alguma maneira a gente se sente autorizado a dispensar nessas crianças as nossas frustrações, as nossas dores, o nosso estresse, a nossa dificuldade. Isso gera o quê? O grito. Mas aí você pode me dizer: ah não, Roberto, eu grito assim, porque eu falo pro menino: João, vai lá, João, vai tomar banho. João não vai. João, vai tomar banho. Não vai. Eu falo uma, duas. Ele só me responde no grito. Então a criança naquele momento, ela acabou aprendendo que ela só precisa nos atender no terceiro ou na quarta vez que nos diz, ou quando a gente grita. E aí, como é que a gente pode fazer sobre isso? A gente precisa treinar uma nova forma de comunicação com os nossos filhos, né? Para que a gente evite esse grito, para que a gente evite esse estresse. Porque eu imagino que ninguém gosta de gritar, de se aborrecer, de viver um ambiente familiar estressado. Porque o mais interessante nisso, quando a gente está muito nervoso, muito aborrecido, quando a gente começa a gritar, geralmente os nossos filhos não ouvem o conteúdo, eles só ouvem o grito. E eles se assustam pelo tom e acabam fazendo e nos atendendo pelo medo e pelo susto. Com isso, com essa forma que a gente começa a se habituar a ter para que as coisas aconteçam, o grito começa a fazer parte da nossa vida. Então a gente, de alguma maneira, o nosso cérebro entende que a gente pode se relacionar dessa forma e a gente começa a gritar todos os dias para fazer com que as coisas aconteçam. E aí a gente começa a ter uma relação distanciada, porque ninguém tem uma relação próxima com o outro
se a gente vive em conflito, se a gente vive gritando, se aborrecendo, né, chamando a atenção do menino. E aí, o que a gente pode começar a fazer para desconstruir essa forma de se relacionar? Primeiro é me reconhecer e reconhecer no outro a possibilidade de dizer sim ou não, né? De dizer para o outro que ele tem condições, ele pode me responder. Às vezes os pais reclamam muito que as crianças fazem de conta que não escutam. E a gente precisa começar a treinar isso com os nossos filhos, de que quando a gente quer algo, eu sempre digo isso para os pais, quando a gente quer algo, a gente precisa ter certeza. A primeira coisa é que aquela criança está nos ouvindo. Às vezes eles estão realmente muito entretidos ali e a gente precisa chegar perto e às vezes com um toque, segurar no braço, no ombro e dizer: fulano, eu preciso que você vá agora ou daqui a 5 minutos, não sei o combinado, tomar banho, ou vá fazer a sua tarefa, ou vá fazer algo pra gente sair, enfim. Mas eu preciso me certificar que aquele outro está entendendo o que eu estou falando. Então a gente precisa verificar e nos aproximarmos dessa comunicação com os nossos filhos. Isso é a primeira coisa. Outra coisa que a gente precisa fazer é reconhecer as minhas limitações. Reconhecer que talvez naquele momento eu não estou bem. E às vezes a gente precisa assim comunicar: fulano, deixa eu te falar uma coisa, hoje eu estou muito cansada, estou muito cansado, estou muito estressado, então eu queria realmente que vocês colaborassem. Porque se você chegar aqui, reclama disso, reclama do irmão, reclama de não sei o quê. Naquele momento eu não tenho condições de ouvir isso. Você me dá 5 minutos, me dá 10 minutos, eu vou tomar um banho, eu vou fazer algo para eu ter um escape para aí depois eu conseguir te ouvir. Ou eu preciso que vocês colaborem, não me irritem, não protelem o que vocês precisam fazer. Comunicar isso para os nossos filhos, que naquele momento a gente não tá tão bem, porque isso pode ser um gatilho para a gente começar a gritar. Uma coisa que eu sempre digo, que eu gosto muito de fazer, já tem muitos anos, antes de chegar em casa, antes de entrar em casa, eu fico lá na porta, eu já contei isso para vocês em outros vídeos, escutando o barulhinho das crianças, né? Como é que eles estão ali dentro, como é que eles estão se relacionando. Eu tiro o meu sapato, fico na porta de casa antes de abrir a porta, escutando aquele momento ali deles, aquele ambiente, pensando: eu agora vou entrar em casa e eu preciso deixar simbolicamente aqui de fora o meu estresse, o meu desconforto, até o cansaço da gente. Às vezes a gente tira o sapato e a gente entrar calmamente em casa. Isso é uma coisa super simples e que funciona muito. Às vezes a gente chega em casa tão esbaforido do dia. Então quando a gente consegue chegar com um pouquinho mais devagar, até no nosso passo, como a gente coloca a bolsa na mesa, como a gente se organiza, isso diminui esse nível de estresse e a gente toma consciência desse momento que eu vou me adentrar agora. Agora eu vou passar a ser mãe, né? Agora eu vou estar com os meus filhos, com meu marido, com as pessoas mais importantes da nossa vida. Então quando a gente, antes de entrar, a gente toma consciência, a gente toma as rédeas desse momento, isso faz diferença e a gente consegue parar um segundo antes, né? Parar um segundo antes de explodir, um segundo antes de ir lá e segurar o menino pelo braço ou de dar um grito, eu consigo respirar. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Dá certo todo dia? Claro que não, tem dia que a gente realmente não dá conta, mas a gente começa a diminuir a frequência do estresse, do grito, né, da gente chegar já e transformar aquele ambiente. Às vezes o ambiente estava até tranquilo, mas a gente chega dando tanta ordem, fulano faz isso, brigando e reclamando, que aquele ambiente começa a ficar um ambiente conflituoso e estressor. E a gente pode ter momentos de muito mais prazer em casa. E a gente deve, né, buscar isso para que as pessoas se sintam bem e tenham prazer em estar ali. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curtam e compartilhem o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.